Parabéns! Bem-vindo ao curso de produção de vinho de mesa do Clube do Vinho Artesanal. E eu quero começar te oferecendo uma taça de um excelente vinho, vinho feito da uva Bordeaux, vinho que você vai aprender a fazer. Um vinho aromático, um vinho leve, um vinho que dá prazer em degustar. Simplesmente maravilhoso. É um vinho que tem 6 meses apenas. Nós vamos engarrafar ele daqui a 3 meses. Eu só coloquei aqui para você saber o que acontece com um vinho de 6 meses. Ele já está maravilhoso. Algumas pessoas já engarrafam e já servem seus amigos. Mas se você esperar por 9 meses, você vai ter um vinho muito mais redondo, muito mais gostoso de ser apreciado. Ok? Então vamos lá. O nosso curso tem 15 passos. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar dos 5 primeiros passos, que são a matéria-prima, as uvas que você vai adquirir para fazer o seu próprio vinho, que pode ser a uva Bordeaux, a uva Isabel ou a uva Niágara, ou Niagara, é a mesma coisa, tá ok? A higienização de onde você vai fazer o seu vinho, do ambiente, que nós chamamos de cantina, o desengasse e o esmagamento da uva. Vamos medir o grau glucométrico para saber quanto de açúcar veio a uva que você comprou. E nós vamos falar também da sulfitagem, que é a adição do metabisulfito para dar sanidade e longevidade no vinho. Para produzir seu próprio vinho, você vai precisar de um pequeno espaço. Você pode produzir na sala da sua casa, você pode produzir na cozinha, você pode produzir na garagem, você pode produzir na sua propriedade rural. Eu particularmente uso esse espaço aqui, uma garagem, e nesses 20 metros quadrados eu consigo produzir aqui entre 2.500 e 3.000 garrafas de vinho por ano. Além do espaço, você vai precisar de um recipiente para a fermentação da uva. Pode ser um tambor de plástico, tipo aqueles de azeitona. O tamanho depende da quantidade de quilos de uva que você for produzir. O tanque precisa ser de boca aberta, porque você vai precisar misturar a casca no mosto e mexer de 2 a 3 vezes por dia no período da fermentação tumultuosa. Ó, um detalhe, você não deve usar nada de ferro, nada de alumínio, porque esses metais altera o sabor do vinho. Depois da fermentação tumultuosa, você vai fazer a descuba. Aí você vai transferir o vinho para um recipiente fechado. O que eu utilizo são garrafões de vidro de 50 litros, utilizo tanquinho de chope de 50 litros e utilizo tanques de inox de 300 litros, tá ok? O importante é ser inox ou vidro. Além dos 2 recipientes, você também vai precisar de uma peneira, preferencialmente de inox. Os equipamentos essenciais para você produzir vinhos são esses daqui. Deixa eu falar sobre esse daqui primeiro. O refratômetro você o utiliza quando você for comprar uva do produtor ou no mercado principalmente. Você espreme a uva aqui em cima e checa quanto de açúcar tem, que é o grau Brix. Poucas pessoas utilizam porque o produtor normalmente ele já vende a uva com grau certificado para você. Vamos falar do que é essencial para você produzir o seu vinho artesanal. Você precisa de uma proveta de 250 ml, você precisa ter o aerômetro de Balmain. O aerômetro de Balmain, depois que você colocou o mosto aqui sem casca, você coloca o aerômetro de Balmain aqui dentro e ele vai mostrar para você qual é o potencial de álcool que ele tem. Algumas uvas já vão vir no potencial de álcool final, tipo 11 graus de álcool, 11,5. Algumas vão vir com 8 e você vai precisar adicionar açúcar e depois eu vou te ensinar como adicionar açúcar para atingir o grau alcoólico desejado. Outro essencial é o densímetro. O densímetro você também vai utilizar junto com a proveta, cheia de mosto, sem casca, você coloca aqui e marca já no primeiro dia a escala que dá, vai dar 1060, 1050, 1040 e com o passar dos dias a densidade vai ficando mais baixa, menos denso o mosto e ele vai abaixando. Quando você chegar a 1010 para 1005 é a hora de fazer a descuba, então é essencial o densímetro. E o termômetro é para você controlar a temperatura. Todo vinho, seja o Bordeaux, seja o Isabel, seja com a uva Niágara, nós precisamos controlar a temperatura. Por quê? Se você estiver numa região quente do Brasil
e passar de 35 graus na fermentação tumultuosa, você vai perder o seu vinho. E depois eu vou te explicar como controlar facilmente, independente da região que você esteja no Brasil. E o que nós precisamos ter também é uma balança simples, essas de cozinha, de precisão. Essa balança serve para nós pesarmos a quantidade de metabisulfito que nós vamos utilizar com base nos quilos de uva que você adquirir. Tirando o refratômetro, que custa entre 150 e 200 reais, tem alguns modelos, e não é o fundamental para você produzir o seu vinho artesanal, esses equipamentos fundamentais vão ficar em torno de 250 reais. Normalmente a uva vem pesada. Caso você não tenha recebido a uva pesada, você também precisa de uma balança para pesar a uva antes de você moer a uva, tá ok? É fundamental você saber quantos quilos de uva você está processando para saber quanto você vai colocar de metabisulfito, quanto você vai precisar adicionar de açúcar para atingir o grau alcoólico desejado. Pode ser a balança de banheiro, sim. As uvas que são consideradas uvas de vinho de mesa são a Bordeaux, a Isabel e a Niágara. Existem outras, mas essas são as mais comuns. Lembrando que 80% do vinho produzido no Brasil é fabricado com vinho da uva Bordeaux. A uva Bordeaux recebe outros nomes. Em Minas Gerais, ela chama-se folha de figo. No estado do Paraná, ela chama-se Terci. São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Bordeaux. Quando você receber a uva, você simplesmente processa ela. Na mão você tira um engarço do bago. Pelo amor de Deus, não lave a uva. Na casca da uva vem uma película que são as leveduras. E essas leveduras ajudam no processo de fermentação do vinho. Caso venha alguma impureza no cacho de uva, fique tranquilo. Nós utilizamos o metabisulfito de potássio no nosso processo, que é justamente para garantir a sanidade do vinho. Você pode produzir vinho no espaço pequeno, mas o mais importante é a higienização. Ele precisa estar muito limpo. Não pode ter fumaça, não pode ter ninguém fumando, não pode ter ninguém comendo em volta do tanque de fermentação. Imagina se cai uma casca de pão ali, vai estragar seu vinho. O vinagre então nem pensar, porque o vinagre ele fica no ar, ele é acético, o vinho vai puxar esse acético para ele e vai acabar com o seu vinho. E você precisa limpar esse ambiente, lava ele, pode lavar com água sanitária um dia antes de você começar a elaborar, a produzir o seu vinho. E os recipientes? Os recipientes, uma semana antes, você lava eles bem lavado, pode lavar com água sanitária. Porém, 3 a 4 dias antes do uso, ele precisa estar extremamente seco, tá ok? Outro produto que você pode utilizar para lavar os recipientes, seja de vidro, seja de inox, é o metabisulfito de potássio. Você coloca 10 gramas em 5 litros d'água e ele higieniza toda a parte que vai ter contato com o vinho. Quando eu recebo a uva, como eu recebo uma quantidade grande para produzir de 2.500 a 3.000 garrafas por ano, eu utilizo uma máquina que é uma desengaçadeira. A finalidade dela qual que é? Você coloca a uva na máquina e ela separa o bago do engarço e dá uma pré-prensada na uva e cai no tanque onde vai ser feita a fermentação tumultuosa. Mas você, que eu sugiro que comece com uma quantidade pequena, tipo 150, 200 garrafas de vinho por ano, você não precisa de uma desengaçadeira. Você recebe a uva, você utiliza uma peneira como apoio em cima de um tanque e você traz os amigos. E com a mão você estira o bago, separa o bago do engarço e dá uma pré-prensada e vira a peneira no tanque. Além de ser tranquilo você esmagar 150, 200, 300 quilos de uva na mão, é muito divertido. Olha esse grupo aí. O metabisulfito de potássio é um produto essencial na produção do vinho. Primeiro, por higienizar, por garantir uma higienização. Segundo, por evitar a oxidação do vinho. E terceiro, para garantir a longevidade do vinho. Depois que você terminou de esmagar a uva, chegou a hora de misturar o metabisulfito de potássio.
E como que se mistura o metabisulfito de potássio? A primeira coisa é pesar o metabisulfito. Então, para cada 100 quilos, você utiliza 10 gramas de metabisulfito. Separa ele e agora você pega num recipiente pequeno, pode ser 500 ml, não precisa ser mais do que isso, retira o mosto do tanque, mistura o metabisulfito nesse mosto, mexe bastante com uma colher e em seguida você mistura esse metabisulfito com o mosto no tanque principal e mexe bastante, até ficar homogênea a mistura. Utilizo somente quando a uva chega, quando do primeiro esmagamento, quando da primeira fermentação. Eu não utilizo nos demais processos. Por quê? Nós estamos falando de uva de mesa, uma uva que, via de regra, você terminou de engarrafar entre outubro e novembro, e até outubro, novembro do ano seguinte, você já deve ter consumido todo esse vinho. Não é um vinho longevo. As pessoas com mais idade, que aprenderam a fazer o vinho com o nono, têm uma resistência a utilizar o metabisulfito, achando que é um produto químico que pode fazer mal à saúde. Exatamente o contrário. Ele utilizado na dosagem correta, isso eu ensino para vocês, ele só tende a fazer bem para o vinho. Se você não usa, você pode ter um vinho que se estraga num curto espaço de tempo. Se você usa em excesso, você vai ter um vinho que tem um aroma horrível, você não vai conseguir tomar. Então a gente utiliza na medida correta. Isso aí garante a sanidade do vinho, retarda a fermentação e possibilita a longevidade do seu vinho. Todos os equipamentos, acessórios e produtos enológicos que eu sugiro para você comprar estão com os endereços referenciados no curso. Mas se você colocar o nome metabisulfito de potássio aí no Google, você vai perceber que existem muitas empresas que vendem esse produto. Você pode comprar a quantidade que você precisa, você pode comprar em quilos. Depois que você misturou o metabisulfito, nós vamos medir o potencial de álcool que tem esse mosto. Você retira 250 ml de mosto, coloca na proveta e você vai utilizar o aerômetro de Baumé. O aerômetro de Baumé tem uma escala que vai de 0 a 20. E conforme a escala que nós alcançarmos aqui, é o que vai representar o final dele depois de 9 meses em termos de álcool. Então você coloca no mosto e ele vai estabilizar numa escala. Você vai ler vinho Bordeaux, vinho Isabel, vinho Niágara, eles todos têm mais ou menos o mesmo potencial de álcool, mais ou menos. Mas vamos já estar com a Bordeaux aqui e acusou 8,5. Então, daqui 9 meses, se você não fizer nada, você vai ter um vinho com 8,5 de volume de álcool. 8,5 para um vinho é muito baixo. Tudo indica que você perdeu esse vinho. O que fazer? Vamos elevar esse vinho para 10,5 no mínimo. Então, de 8,5 para 10,5, nós estamos falando de 2 graus. 2 graus que eu preciso subir. Existe uma regrinha básica de 1%. Para cada 100 quilos de uva, você multiplica por 1%, isso é igual a 1 quilo de açúcar. 1 quilo de açúcar em 100 quilos de uva aumenta em meio grau. Então, para 100 quilos, para subir 2 graus, eu preciso de 4 quilos de açúcar. As uvas de mesa, elas, na sua maioria, elas vão precisar ser adicionado açúcar na fermentação para atingir o grau alcoólico desejado. Normalmente, as uvas de mesa, Bordeaux, Isabel e Niágara, elas vêm com um potencial de álcool entre 7 e 9. E o ideal para esses vinhos é você levar ele para 10,5, 11, tá ok? As uvas viníferas, a maioria que nós temos recebido, já vem com um grau Brix, a quantidade de açúcar no bago, mais do que suficiente para gerar um vinho de 12 a 13 de volume alcoólico. Uma vez que você fez a medição e definiu a quantidade de açúcar que precisa ser utilizado para alcançar o grau alcoólico desejado, você vai separar essa quantidade em duas partes. 50% você vai adicionar ao mosto no mínimo 4 horas após você ter misturado o metabisulfito. Pode ser 8, pode ser 10, pode ser 12, pode ser 24, não tem problema. No mínimo 4 horas, só para não interferir no processo. E os outros 50% você só pode misturar quando você fizer a medição e no densímetro acusar 1020. Com 1020 você tira a casca, dá uma esmagada para descer o mosto. Nesse momento você joga a casca fora, só tem um mosto no recipiente, mistura os outros 50% do açúcar, mexe bastante e mais uns 2 dias
esse processo está finalizado da primeira fermentação. O vinho naturalmente ele é seco, tá ok? Naturalmente, essa é a essência. Uva fermentada gera vinho seco. Se precisar adicionar açúcar, continua sendo vinho fermentado e continua gerando vinho seco. Depois que o vinho está pronto, e aqui no Brasil existe uma característica e uma preferência da maioria das pessoas em tomar vinho suave. Depois de 9 meses, quando você for engarrafar, você separa aquilo que você quer fazer suave, coloca uma quantidade de açúcar, existe uma tabela, depois a gente fala sobre isso daí, e você vai cortar a possível fermentação que vai acontecer com sorbato de potássio. Aí você estabiliza, você tem um vinho suave e agora você pode engarrafar. Vamos relembrar o que nós vimos nessa aula. Nós falamos sobre a matéria-prima, que é a uva, nós falamos sobre higienização, nós falamos sobre esmagamento, nós falamos sobre a medição do grau de açúcar da uva, ou grau glucométrico, e nós falamos de metabisulfito, que é a sulfitagem. E no próximo vídeo, mais 5 passos.